Bom dia, graça e paz. Estamos uma vez mais aqui. Hoje, dia 5 de abril, o 6º dia da campanha dos 40 dias de jejum e oração. E louvado seja o nome do Senhor. Ele é digno de toda honra, de toda a glória. Estamos aqui para juntos estarmos estudando mais um devocional nessa trajetória durante os 40 dias, o caminho da santidade. Hoje nós temos o tema serviço, ensino sacerdotal. Serviço, ensino sacerdotal, ou, em outras palavras, nós podemos dizer que todos nós somos servos, todos nós fomos chamados para servir nesse ministério, onde muito bem sabemos que no Antigo Testamento somente os sacerdotes eram aqueles que serviam dentro das sinagogas, ou hoje chamado de igreja, tinham acesso a Deus. Somente os sacerdotes poderiam estar indo à presença do Senhor. Mas sabemos que na nova aliança, hoje, todos nós temos acesso a Deus. E por isso que todos nós somos chamados a servir, a se envolver algo na obra do Senhor. O texto base, Ezequiel 44:23 diz: eles ensinarão ao meu povo a diferença entre o santo e o comum. Eles mostrarão como fazer distinção entre o puro e o impuro. Aqui a palavra então está se referindo o serviço de um sacerdote, um serviço que é para todos nós, ensinarmos as pessoas o que é servir ao Senhor, o que agrada ao Senhor, o que não agrada a Ele. O devocional de hoje diz o seguinte: chegamos ao nosso último devocional desta primeira semana, e nesta caminhada, separada do andar mundano, mas juntos com o Deus Santo, o texto bíblico de hoje nos coloca num duplo desafio: serviço e ensino. Vale a pena refletir sobre alguns aspectos dessa empreitada, e vamos assim estar observando. Primeiro ponto: pelo fato de reconhecermos a Deus como nosso Senhor, todo crente é um servo de Deus. Isso é fato. Isso é algo que precisa estar claro em nossos corações, que todo aquele que recebe a Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele se torna um servo de Deus. No entanto, desde os tempos antigos, o Senhor tem separado algumas pessoas para serviços especiais. E este era o caso dos sacerdotes. A rigor, a principal tarefa deles era oferecer sacrifícios em favor do povo. E sem dúvida, um serviço de profundo significado espiritual, embora envolvendo aspectos materiais e até certo ponto não muito agradáveis. Mexiam com sangue, sujeira animal, etc. Porém, eles eram os mediadores entre Deus e o povo. Hoje, na nova aliança, esse tipo de serviço está obsoleto, ou seja, não existe mais. Não é mais necessário. Louvado seja Deus por isso. Mas continuam, porém, os sacrifícios espirituais, que eu falo 1 Pedro 2,5 diz. Então aqui nos deixa muito bem claro
que no Antigo Testamento os sacerdotes eles tinham essa incumbência, esse serviço primordial de sacrificar animais, de ser um mediador entre o homem e Deus. Era o serviço do sacerdote. Mas hoje, como nós já temos dito, hoje isso é obsoleto, ou seja, não há mais necessidade de termos um mediador, não há mais necessidade de termos que ter alguém que fala com Deus por nós. Todos nós temos o livre acesso de falarmos com o Deus Santo, Santo, Santo que Ele é. Um segundo ponto, para além daquele serviço tão importante na época da Antiga Aliança, os sacerdotes receberam outra incumbência de ensinar. E aqui nesse ponto destaquemos dois detalhes. Primeiro, eles deviam ensinar ao povo a fazer diferença entre o santo e o profano, ou seja, não confundir coisas que jamais devem ser confundidas. O objetivo por trás disso, assim nos parece, era incutir o conceito de santidade na mente e no coração de um povo de Deus, que Deus havia separado, santificado para ser um papel especial. Então nós vemos aqui que o sacerdote tinha essa missão de ensinar o povo as causas entre o povo. Tudo, porém, conforme a sentença do próprio Senhor Deus. Quer dizer, nenhuma corrupção, nenhuma injustiça. Tudo isso, portanto, é material para o ensino. Então nós vemos que os sacerdotes eles tinham uma missão muito importante de ensinar o povo, de fazê-los entender o que era o errado, o que era o certo. E acima de tudo, era um serviço, podemos dizer assim, não muito fácil, de mostrar para as pessoas o que é o certo, o que é o errado. Então nós entendemos assim que esse serviço sacerdotal é algo que hoje continua, mas ele envolve todas as pessoas. Todos nós que aceitamos Jesus, nós nos tornamos um sacerdote, nós nos tornamos servos do Senhor, também para ensinar as pessoas, para mostrar-lhes a verdade e assim por diante. O nosso devocional, com base no texto bíblico, finalmente precisa lançar um olhar para o nosso tempo, que a partir da chegada do Messias, chamamos de Novo Testamento, chamamos isso de Nova Aliança. E nessa nova caminhada, como é preciso lembrar isso? Os seguidores de Jesus têm um desafio no exercício do sacerdócio universal dos crentes, de serem intercessores pelo mundo perdido e também a tarefa de ensinar as coisas de Deus, ou seja, a palavra do Senhor Javé, levando a mensagem da salvação e da consagração ao Senhor e seu caminho da santificação. Então, novamente, nós podemos ver aqui claramente que todos nós somos chamados para juntos estarmos caminhando no caminho da santificação e podermos estar assim também ensinando o povo, falando para as pessoas. Nesse mundo tão confuso e sem discernimento entre o que é agradar ao Senhor ou viver na promiscuidade, viver na promiscuidade significa a pessoa praticar todo tipo de pecado sem se importar. Um mundo que adora seus próprios ídolos, suas próprias verdades. Você pode louvar a Deus por ter em seu coração os bons ensinos da sua palavra, além de comprometer-se
em transmiti-los. Então é realmente um motivo muito grande, uma razão muito grande de nós nos alegrarmos, de nós podemos assim dizer que nós tivemos esse privilégio de conhecer a Jesus, conhecer a verdade, onde nós podemos nos comprometer em que podemos levar esse ensino para outras pessoas e realmente sermos também os sacerdotes do Senhor nessa terra, de ensinarmos as pessoas, de mostrarmos para as pessoas a verdade. A aplicação e oração de hoje diz: obrigado, Senhor, pois, sendo Tu mesmo o mestre dos mestres, foi e é do Teu agrado usar a minha vida para ensinar ao mundo o caminho da consagração ao Senhor dos Senhores, ao Deus Todo-Poderoso, a quem adoro e a quem somente presto culto. Amém. Então nós temos esta missão. Assim como nós estamos caminhando rumo em direção ao Senhor, vivendo uma caminhada de santidade, ou seja, uma caminhada onde nós estamos nos aproximando cada vez mais e mais do Senhor, vivermos uma vida separada para Ele. Temos essa missão de levarmos esse ensino, de mostrarmos isso para as pessoas, para que as pessoas que estão ao nosso redor também possam, através da nossa vida, através do nosso exemplo, as pessoas também quererem servir ao Senhor, estarem caminhando também uma vida, tendo uma vida separada para o Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos conceda graça, tanto para que nós possamos caminhar este caminho da santidade, mas também que possamos ensinar isso para as pessoas que estão próximas de nós, que estão ao nosso lado, porque nós nunca podemos nos esquecer que nós fomos chamados para servir. Conforme nós temos ouvido, antigamente essa obra, esse trabalho era somente para pessoas específicas, somente os sacerdotes que serviam no templo. Mas hoje, na nova aliança, todos nós somos sacerdotes, somos servos do Senhor Jesus, para ensinar isso às pessoas. Que Deus nos conceda a graça. Nós queremos orar. O pedido da nossa convenção hoje, para orarmos pela conversão de vidas. Nós não podemos parar de orar nesse sentido, para que mais pessoas conheçam Jesus e haja realmente um verdadeiro arrependimento genuíno. Também foi colocado aqui para que haja quebrantamento de corações. O quebrantamento significa onde realmente a pessoa reconhece o seu estado real da sua vida e ela se quebranta na presença do Senhor e recebe Jesus em sua vida e ela permite o Senhor habitar em sua vida, fazer as mudanças e realmente viver uma nova vida com Cristo. Também um dos pedidos para que haja batismos em sua igreja. E nós sabemos, batismo é algo que fazemos, ou seja, há batismos aonde vidas publicamente demonstram que agora estão servindo a Jesus. Então vamos orar para que nosso tempo, pessoas possam se converter e possam tomar essa decisão de servir ao Senhor Jesus.
É tão maravilhoso quando nós vemos pessoas se convertendo, pessoas tomando essa decisão de se batizar. Queridos, e o papel, esse trabalho, esse serviço é de todos nós. Não é somente dos sacerdotes, não é somente dos pastores. É o nosso serviço, é o nosso papel, para que pessoas conheçam Jesus. Quantas pessoas que nós conhecemos que estão perdidas, e se Jesus voltar, que Deus nos conceda a graça. Vamos começar nesse sentido, orando por pessoas. E vamos permitir Deus nos usar, porque nós somos sacerdotes do Senhor, chamados a servir. Vamos também orar em especial pela vida do Marco Schultz, filho da nossa irmã Darcila. Ele não está nada bem, nada bem. Continuamos a orar pelo pastor Valdir Billert. E aqui de uma forma especial, em nossa igreja aqui em Nova Santa Rosa, vamos orar. Também nós teremos agora final de semana, domingo, nossa celebração da ceia. Vamos também orar por este culto. Oramos, coloca diante do Senhor os teus pedidos, vamos clamar junto diante do Senhor. Amado Pai, aqui nós estamos uma vez mais na tua presença. E nós queremos te louvar, bendizer o teu nome, te louvar pela vida, te louvar por teres nos chamado a sermos teus servos. Obrigado, Pai, que um dia tu tens nos encontrado. Obrigado, Pai, por termos aberto o nosso coração e termos dito: Senhor, entra na minha vida, faça morada. Senhor Jesus, neste dia nós oramos, ó Deus, para que haja conversões de vidas, que em nosso tempo possamos ver vidas se convertendo ao Senhor Jesus. Talvez nossos filhos, nossos pais, vizinhos, amigos, colegas de trabalho. Senhor, que haja conversões e nos use, Pai, porque nós somos sacerdotes teus, nós somos servos teus, de ensinar, de pronunciarmos Jesus. Pai, nós oramos para que haja verdadeiramente quebrantamento de corações. E aqui nós não dizemos somente para pessoas que vão te aceitar como seu único suficiente Salvador, onde vão se quebrantar, mas um quebrantamento geral de todos nós, nos quebrantarmos na presença do Senhor. Oh Deus, que teu Espírito Santo possa fluir em nosso meio, fluir, Pai, em nossa vida, para que possamos nos quebrantar na presença do Senhor, reconhecer que precisamos do Senhor. Nós oramos, Pai, por decisões, por vidas que vão realmente aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador e vão tomar essa decisão de se batizarem, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai, nesta manhã, também pela vida do pastor Valdir Biller. Continuamos em oração pela vida deste homem, pela restauração. Oramos também pelo Marcos, uma situação tão delicada. Visita, Pai, este homem, visita este hospital, este quarto, este leito onde ele está neste momento.
Senhor, que teu Espírito Santo toque. Tu tens poder de levantá-lo deste leito, em nome de Jesus. Assim nós oramos por todos nós, por muitos que estão ouvindo agora, talvez vão ouvir mais tarde, talvez haja algum problema, alguma dificuldade, talvez enfermidades. Senhor, traga a cura, traga a restauração. Talvez estamos enfrentando algum problema, alguma necessidade. Senhor, traga a solução, traga respostas, abre portas que estão fechadas. Senhor, guarde nossas famílias, nossos filhos. Ó Deus, e conforme nós temos ouvido nesta manhã a lição do Senhor, faça-nos entender que todos nós somos sacerdotes do Senhor. Ou seja, nós somos servos teus. Servos teus. Nos ajude a trabalhar. Nos motive para continuarmos a pregar, a ensinar para as pessoas. E que juntos possamos caminhar em santidade. Senhor Jesus, nós oramos por esse final de semana, em especial o culto do domingo que nós teremos aqui, a celebração da ceia. Senhor, nos presenteie com um culto abençoado. Manifeste tua presença em nosso meio. Oramos por hoje à tarde, nós teremos aqui em nossa igreja a hora feliz, momento com crianças, também adolescentes. Abençoe, Jesus. Assim nós te agradecemos por tudo. Nos dê um dia de bênção, um final de semana abençoado, nos guardando e nos livrando de todo o mal. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo sábado, um feliz e abençoado final de semana. Se Deus permitir, seguimos amanhã aqui novamente, um novo encontro às 6 horas da manhã. Que Deus te abençoe.